Dale. Vamos empezar más una clase del Clube de Estudos da Beta. Gente, a aula de hoje é a continuação da aula passada, em que na aula passada nós vimos pronomes pessoais e formas de tratamento. Mas não adianta só saber formas de tratamento. A gente tem que saber identificar os marcadores de tratamento. No momento que a gente sabe as formas, a gente também tem que entender que existem os marcadores de tratamento. Então, quem está nos acompanhando agora pelo YouTube, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda que eu nunca falo, porque eu não estou acostumada, mas agora eu comecei a falar, porque a nossa aula vai valer muito, muito, muito a pena. Agora eu vou dar uma sumida, que eu vou só passar aqui os meus slides, o meu material, e eu não consigo ver vocês. Mas vamos lá. Formas e marcadores de tratamento. Quando eu falo disso, antes de qualquer coisa, lembrem que toda quarta-feira, às 20 horas, hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, às 20h10, né, às 20h11, a gente tem um encontro marcado. O link sempre vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp. E o material complementar vai ser disponibilizado, né, depois, também no grupo de WhatsApp, certo? Mas lembra que na aula passada a gente viu pronomes pessoais. Antes de qualquer coisa, a gente tem que relembrar eles. Por quê? Porque eles também são marcadores de tratamento. Quando eu falo de tratamento, eu estou falando de formalidade e de informalidade. Eu estou falando de formas de respeito e de intimidade. Na realidade é isso. Quando eu penso em formalidade, eu penso numa forma de respeito. Quando eu penso em informalidade, eu penso numa forma de intimidade, certo? E a gente consegue ver já pelos pronomes pessoais. O pronome pessoal de primeira pessoa do singular é sho, eu falo sho, tu pode falar io, jo, jo, tanto faz, né? Tudo depende do acento que tu escolher. Segunda pessoa do singular, tu ou vos. Terceira pessoa do singular, ele, echa e usted. Primeira pessoa do plural, nosotros e nosotras. Segunda pessoa do plural, vosotros e vosotras. E terceira pessoa do plural, eixos, eixas e ustedes. Lembrem que, embora eu tenha usted e ustedes nas terceiras pessoas, eles são pronomes de segunda pessoa. Por quê? Quando eu falo de primeira pessoa, eu estou falando de quem fala. Então, tanto yo quanto nosotros e nosotras. Quando eu falo de segunda pessoa, eu estou falando com quem se fala. Tu, vos e usted. Ou vosotros, vosotras e ustedes. Mas mesmo que seja com quem eu falo, usted e ustedes, eles estão nas terceiras pessoas para marcarem que são formais. Ustedes pode ser informal também, como a gente viu depois, mas depois a gente vai relembrar. E a terceira pessoa seria ele, echa, que ele e ela, que é de quem se fala, e eixos e eixas, que é de quem se fala também, só que singular e plural, certo? Então, lembrem que, isso aqui a gente montou na aula passada, o emissor é a primeira pessoa. Então, tu tem yo, nosotros e nosotras. O receptor é a segunda pessoa. Tu tem tu e vos, usted, vosotros, vosotras e ustedes. Isso aqui foi tudo da última aula. E terceira pessoa é de quem se fala. Ele, que é ele, eixa, que é ela, eixos, que é eles, e eixas, que é ela, certo? Só que vamos entrar nas formas de tratamento. O que são formas de tratamento? É a forma como a gente trata os nossos receptores de acordo com os contextos, se sejam eles formais, sejam eles informais. Em contextos formais, eu tenho marcadores de tratamento formais. Assim como eu tenho marcadores de tratamento linguísticos, eu tenho o comportamento, eu tenho a roupa que eu uso. Lembra que a gente falou que tem uma postura, e assim como quando eu estiver falando de uma situação informal, o contexto também vai ser determinante. Então, a roupa que eu uso, as formas de tratamento, os marcadores de tratamento que eu tenho, e assim por diante, certo? Então, assim, a gente tem a questão da formalidade versus a informalidade. Quando eu falo de formalidade, eu estou falando de uma forma de respeito. Quando eu falo de informalidade, eu estou falando de uma forma de intimidade. Então, é respeito e intimidade, certo? Então, aqui a distância é um pouquinho maior, aqui é um pouquinho menor. Então, essa situação aqui, eu preciso que vocês me respondam agora.
É uma situação formal ou informal? Informal. Bueníssimo. Informal. Agora, vamos pensar nos pronomes que eu devo usar nessa situação. Caso este muchacho hable con esta muchacha aqui, qual pronome que ele vai tratar ela? Tu ou vos. Perfeito. Tu ou vos. Lembram disso? Sim. Perfeito. Então, Caso esta muchacha aqui fale com estes outros 4 e ela estiver na Espanha, qual pronome que ela vai utilizar? ustedes. Vosotros. Uhum. Ustedes es en Latinoamérica. Latinoamérica. Mas Vosotros. Tá. Vosotros. Dale? Lembraram? Eu Bueníssimo. falei. Isso. Caso este muchacho aqui fale com estas 3 muchachas na Espanha, como ele vai tratá-las? Vosotros. Vosotras. Tras. Boa. Vosotras. Caso este muchacho aqui, bem do canto de chapeuzinho, fale com todos estes aqui e tiver na Colômbia, como ele vai chamar eles? Ustedes. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Essa situação é uma situação formal ou informal? formal. Formal. Boa. Se é uma situação formal, agora, esse cara aqui, este tio aqui, tá falando com estas pessoas aqui, como ele vai tratá-las na Argentina? Vosotros. Vosotras. Não. É que ustedes que é informal. Não, formal é ustedes. É que eu sempre confundo. Não, Vosotros e vosotras é informal. E Ustedes. se usa na Espanha. Qual, Schauler? Ustedes. Ustedes. Bueníssimo. Se ele estiver na Argentina, vai tratar elas como ustedes. E se ele estiver na Espanha? Vosotros. Ustedes también. Ustedes também. Porque Lembra? é formal. Exatamente, formal. Está formal. Gente, a formalidade não muda. A formalidade é a mesma em qualquer canto deste universo que se fala espanhol. Porque dentro da formalidade se mantém mais a norma culta. Não se foge da norma culta. O que muda é a informalidade. Ustedes sempre vai ser formal na Espanha. E aqui na América Latina, como não se usa vosotros, pode ser formal ou informal. Mas ele também é formal. Certo? O plural. Agora eu pergunto. Esta mulher grisácea se habla com esta muchacha, como ela vai tratá-la? Usted. Boa, Rafa. Boa. E se ela tiver no Chile? Usted? Também. E se ela tiver no México? Usted? Também. Também. E se ela falar com este muchacho aqui, ó? Usted. Também, porque não tem gênero. Uhum. Foi até aqui? Sim. Sim. Essa situação aqui é formal ou informal? Informal? É uma situação de intimidade, é informal, né? Uhum. Tá. Se essa situação aqui é uma situação informal, pergunto,
Como provavelmente os dois irmãozinhos vão se tratar caso eles morem em Montevidéu? Vos. Vos. E caso eles morem no México? Tu. Boa. Como o pai vai tratar o filho, caso ele more em Buenos Aires? Vos. Vos. Como o pai vai tratar a filha, caso ele more em Porto Rico? Tu. Boa. Como a mãe vai tratar as crianças, caso eles morem na Espanha? E vosotros. Boa. Agora foi. Boa. E como o pai vai tratar as crianças caso eles morem no Panamá? E ustedes? Ustedes. Todo mundo acompanhou? Sim. Sim. Boa. Essa situação aqui, ela é formal ou informal? Formal, talvez? Depende da ocasião. É, porque depende da posição do professor na sala. Genial, genial. Depende. Eu quis Vocês dizer um ou pegaram. outro, mas eu achei que ia estar errado. Aí eu disse, não, eu vou dizer que é formal, porque por ser um professor, né, o que se espera é que seja formal. Depende de qual contexto que eu estiver me referindo. Sim. Caso a professora fale com essa aluna aqui bem na frente, ela trata a aluna como? Formal ou informal? Depende. Lembra que eu comentei que normalmente a sala de aula, a relação entre aluno e professor era formal na aula passada? Sim. Ó, caso a professora trate a aluna, vai ser uma situação formal. Mas se essa aluna aqui falar com essa coleguinha aqui, é uma situação formal ou informal? Informal? Porque ela tá falando entre iguais. Sim. Então, aqui, se essa aluna aqui conversar com a professora, é formal ou informal? Formal? Formal. A professora, teoricamente, se a gente seguir essa lógica, conversando com a turma, trata a turma formalmente ou informalmente? Formalmente. Formalmente. Boa. Boa. E entre os coleguinhas, eles se tratam formalmente ou informalmente? Informalmente. Todo mundo acompanhou? Sim. Sim? Tá. Então, caso a professora fale com esse menino de verde aqui, qual é o pronome que ela vai utilizar morando na Espanha? Se for formal, É formal? assim, no caso, usted, Você? E se estiver morando na Argentina? Vos. vos. A Não, situação é formal ou usted. informal? No caso, se for formal, seria usted, se fosse informal, Usted. vos. Não, calma aí. Olha, ó, presta atenção na pergunta. Quando eu falo do tratamento da professora com o aluno, é um tratamento formal ou informal? Formal? Formal. Sim. Na Espanha, como a professora vai tratar esse menino de verde? Usted. 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 E na Argentina? Usted. 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 Porque a situação é formal. Esse menino de verde, como vai tratar essa menina aqui de azul no México?
Tu? Porque eles estão entre iguais, né? Sim. Como esse menininho de verde, acho que nem é verde, amarelo, sei lá que cor que é essa, tô meio daltônica, vai tratar essa menininha aqui no Uruguai? Vos? Vos. Como essa menininha aqui de azul vai tratar o menininho de vermelho, a outra menina de azul e a outra menina de rosa, caso eles morem na Espanha? Vosotros. Bingo. E como ela vai tratar eles caso eles morem na Argentina? Ustedes. Ustedes. Boa. Lembraram disso? Sim. Ficou alguma dúvida até aqui? Não. Ninguém mais? Posso passar? Feito. Então, assim, quais pronomes eu devo usar nas formas de tratamento formais e informais? Isso aqui vocês viram comigo na aula passada. Na Espanha, a formalidade, tanto faz, na Espanha e nos países da América, a formalidade não muda. Singular é usted, plural é ustedes. O que muda é a informalidade. Na Espanha, informalidade singular é tu. Nos países da América, informalidade singular é tu ou vos. Na Espanha, informalidade plural é vosotros ou vosotras. E nos países da América é ustedes. Ou seja, aqui nos países da América não se utiliza vosotros nem vosotras. Só se utiliza ustedes. Tanto em situações formais quanto informais. O que vai determinar o contexto, o comportamento e assim por diante. Então, assim, mas quais são os marcadores de tratamento? Vocês têm que prestar bastante atenção agora, tá? Porque vai ser uma aula interativa, como a gente está fazendo desde a aula passada. Peraí que eu tô pegando meu vinhozinho. Bom, quais são os meus marcadores de tratamento? As formas de tratamento em espanhol são identificadas pelos seus marcadores discursivos. Portanto, atenção principalmente aos seguintes marcadores de tratamento. Pronomes de sujeito, que são os pronomes pessoais que a gente já aprendeu. Conjugação verbal. Pronomes reflexivos. Pronomes de objeto e possessivos. Esses são os nossos principais marcadores de tratamento. Como assim, Beta? Pronomes de sujeito, vocês já sabem. Os pronomes de sujeito que me importam são das segundas pessoas, sempre, que é com quem eu falo. Lembra que tu e vos, vosotros e vosotras, informais. Usted, sempre formal, ele é da segunda pessoa, mas ele está na terceira pessoa por uma questão de marcação, para se diferenciar mesmo, mas ele é de segunda pessoa. E ustedes pode ser uma forma tanto formal quanto informal. Na Espanha é sempre formal, e aqui nos países da América, como não se utiliza vosotros e vosotras, pode ser formal e informal. Então, formal, usted e ustedes. Informal, tu tem tu e vos, vosotros e vosotras, e ustedes, certo? Yo, él, ella, nosotros, nosotras, ellos e ellas não entram nas formas de tratamento, certo? Então, olha só que coisa linda. Não adianta só usar tu e ustedes, tem que entender que existe um contexto por trás. Olha o ursinho Puff aqui. Tu tem aqui ele bem bonitinho com tu, informalmente, e mais arrumadinho com os dedos, numa situação mais formal. É bom que a gente entenda isso. Então, quando a gente consegue entender, a gente também consegue analisar contextos. Olha só. Te gustam as plantas libertad em maceta no? Ou seja, no vaso não. Las plantas me gustan en la tierra, tierra. Sí, claro, pero eso es imposible. Yo vivo en un departamento. Usted me perguntou se me gustam as plantas, não se me gusta su vida. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Bom, agora a minha pergunta. Na tira, Libertado utiliza a forma de tratamento usted, no último quadro, para falar com o pai de Mafalda, pois é a forma de tratamento usada para todas as situações na Argentina. Letra B.
Ela pertence à sua família e, portanto, o conhece muito bem. Letra C. Ela quer contrapor a forma de tratamento utilizada por ele. Letra D. Ela estabelece uma relação de formalidade devido à diferença de idade. Ou letra E. Ela não quer utilizar a forma de tratamento tu, visto que está na Argentina. Letra D. Letra D. Ô, Beta, Hum, no caso, a formalidade, a depender do contexto, né, também que esteja, seja numa sala de aula, uma reunião de trabalho, sempre vai ter essa questão da diferença de idade, né? No caso, segue a mesma regra do português, porque no português é ensinado a chamar senhor e senhora, devido a uma forma de tratamento. uhum. Sim, a diferença de idade marca, sim, com certeza. Com Ah, sim. certeza. Com certeza. Foi até aqui? Barbada, né? Olha só. Olá, Gaturno! Agora eu quero saber se essa forma de tratamento aqui, o que é? Ruda está sonriente. Aleluya, Gaturro. Ahora que usted y yo tenemos nuestro propio libro, ¿no le puede poner más un cero? Y no. Y por favor, un autógrafo de mi coprotagonista estrella. Ay, dale. Y sí, hacerte amigo del que manda tiene sus privilegios. Pergunto. Qual é a forma de tratamento utilizada entre o Gaturro e a professora? Informal? Informal? Certeza? Parece. Formal. Gente, o que é esse ustedes aqui? Formal. Ou seja, aqui tu tá marcando que a professora tá falando com ele formalmente. Viram esse usted? Sim, agora sim. Agora eu vi. Então a situação é formal. Feito? Sim. Feito. Perfeito. Qual é a outra marcação? Qual é a outra marca que a gente tem para qual outro marcador de tratamento que a gente tem? Conjugação verbal. Segundas e terceiras pessoas. Por exemplo, o verbo ser. Yo soy, tú eres, ou vos sos. Él, ella, usted es. Nosotros somos. Vosotros ou vosotras sois. Ellas, ellas e ustedes son. Cuidado. Tanto assim como tu tem estar, yo estoy, tú estás, ou vos estás. Él, ella, usted está. Nosotros o nosotras estamos. Vosotros o vosotras estáis. Ellos, ellas e ustedes están. Verbo ir. Yo voy. Tú vas. Vos andás. Él, ella, usted va. Nosotros o nosotras vamos. Vosotros o vosotras vais. Ellos, ellas e ustedes van. Onde eu quero chegar aqui, meus amores, lindezinhas de betão, briguinhas da minha vida? As segundas pessoas... Ai, Jesus! As segundas pessoas sempre vão ser informais. Informais. Obrigatoriamente. As terceiras pessoas só vão ser, terceira pessoa do singular, formal, se eu tiver conjugando o verbo em usted. Se tiver em ele ou ella, não é nada. Porque é com quem eu falo. Certo? Assim como ustedes pode ser formal e informal. Mas se eu estiver falando de eixas ou eixas, não entra na forma de tratamento. Certo? Isso é importante. Então tem que ter um interlocutor aqui. Fala, Emanuel. Poderia explicar de novo, por favor? Que eu estou anotando aqui. Eu queria anotar para não atrapalhar, sabe?
O quê? Que você explicou a diferença entre segunda pessoa, terceira, que você estava explicando aí da diferença do tempo verbal. Sim. A questão é, não esquece também que depois a aula fica gravada. Fica tranquilo. É, A questão é que a segunda pessoa do singular é sempre informal, assim como a segunda pessoa do plural é sempre informal. sim. As terceiras pessoas, a terceira pessoa do singular é formal quando eu estou me referindo ao usted. Quando eu me refiro a ele ou eixa, não é nada, porque é de quem eu estou falando. A formalidade se dá com quem eu falo, não de quem eu falo. A mesma coisa acontece na terceira pessoa do plural. Eu só tenho a questão da formalidade e da informalidade em ustedes. Em eixos e eixas, não. Daí, claro que nos países da América pode ser formal ou informal, só que na Espanha é sempre formal. Foi? Foi. Perfeito. Olha só. Feliz Dia del Amigo, Emilio. Vos sos uno de los pocos amigos que realmente están cuando tienen que estar. Tampoco le queda otra opción, pobre. ¿Viste? Ai, Deus mío. Ai, gente. Bom, aqui. A situação do Gaturro falando com o Peixinho, com o Emílio, é uma situação formal ou informal? Informal. 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 Onde está o marcador? O Sou. bolso. Boas. Vos, Vos e Boas. sos, Sou. que é a conjugação do verbo ser. Viram? Sim. Sim. Boa. Olha só. Se hacen chaves. Buen día, señor. Vengo a que me haga la llave de la felicidad. Con mucho gusto, nenita. A ver el modelo. Astuto viejito. Olha só. Essa situação aqui é uma situação formal ou informal? Formal. Formal. Quais são os marcadores que eu tenho? Senhor. Senhor. Senhor só, não? Sim, senhor. Não. Não. Se eu falasse assim, buen día, Juanito. Vengo a que me hagas la llave de la felicidad. Ah, tá. Olha o verbo aqui marcando terceira pessoa. Então, no caso, os marcadores de formalidade são o senhor e o verbo fazer, né? E o verbo é ser. Aham. Exatamente. Deu para entender? Deu. Sim. Legal, né? É porque às vezes atrapalha assim, o raciocínio, você troca uma coisa com a outra, mas no fim das contas dá certo. É porque é tudo junto, né? É. Perfeito. Olha só, outro tempo verbal. O que acontece? A presença do S, ela marca, obviamente, a informalidade sempre. Mas no pretérito indefinido, não tem S em segunda pessoa. É muito parecido com o nosso, inclusive. Então, o verbo ser. Eu fui, tu ou vos fuiste. Viu que não tem S aqui. É fuiste. Ele, ella, usted fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Ellos, ellas o ustedes fueron. Hablar. Yo hablé. Tú hablaste. Él habló. Hablamos. Hablasteis. Hablaron. O hablaste y hablasteis. Informal. Habló, formal, e hablaron, depende, né? Comer, comi, comiste, comió. Comimos, comisteis, comieron. Agora vamos ver. Alumnos. Hoy voy a conducirlos por la senda del saber. A ver, Ramírez, ¿cuántas páginas del libro de historia leyó? 62 páginas. Y usted, Santini, 54 páginas. ¿Y usted, Gaturro, cuánto leyó? 2 renglones, él pensó.
Es que en la senda del saber yo voy por el carril lento. Dios mío! Gente, olha só. Essa situação da professora com os alunos é uma situação formal ou informal? Formal. 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 Olha só. Aqui. Abel Ramírez. Quantas páginas do livro da história leu? Onde está? Desculpa. Onde está a marcação aqui de formalidade? No verbo ler? No verbo ler. E aqui ele está tratando ele pelo sobrenome. Sim. Deu para ver? Aqui tem um tratamento aqui do sobrenome. E além de ter um tratamento aqui do sobrenome, se fosse tu, seria leíste. Inclusive, isso é bem comum em série, tratar o aluno pelo sobrenome como discurso de formalidade, não é? Uhum. Bem comum, que é normal de acontecer. E agora? E o usted, Santini? Formal ou informal? Formal e o marcador usted. E o sobrenome também, né? Provavelmente, Sim. Santini. E usted, Gaturro? Formal, Quais são os marcadores? usted, gaturro. Usted y leyó. Perfeito. Usted lechó. Bueníssimo. Ah, sim. No caso, seria porque gaturro é o nome e não o sobrenome? É. Ou... É que ele sim. só é Gaturro é porque ele é o personagem principal, né? Sim. Mas aqui o marcador é usted lechó. Se fosse tu, seria tu e leíste. E aqui? ¿Qué te pasa, Miguelito? ¿Estás enfermo? Enfermo no. ¿Nunca oíste eso de crea fama y échate a dormir? Sí. Bueno, la fama la he dejado para más adelante. Bueníssimo. Essa situação aqui é formal ou informal? Informal. Informal. No primeiro quadrinho, quais são os marcadores que eu tenho de informalidade? Pata. Quê? Eu não escutei, desculpa. Passa. O uso do T O uso do T e o estás. na conjugação. Estás. É tu estás. Então, o que está acontecendo contigo? Tu tá doente? Estás. E aqui? Nunca oíste isso de crea fama e échate a dormir? Qual é o marcador de tratamento daqui? O verbo iste e... Échate. 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 Na verdade, que a gente vai entrar agora, é o imperativo, afirmativo. E daí gruda aqui o pronome T. É o verbo echar no imperativo afirmativo de ordem com o pronome T grudadinho. Perfeito? Sim. Por quê? Porque a gente está vendo agora o modo imperativo. Então, o imperativo, a gente tem que cuidar esses verbos aqui. Se tu, se é usted, por exemplo. Sed, do verbo ser, vosotros, sean ustedes. Habla tú, hable usted. Hablad vosotros, hablen ustedes. Haz tú, haga usted. Haced vosotros e hagan ustedes. Então, vimos aí.
Agora vamos para os pronomes e verbos reflexivos. O que são os pronomes e verbos reflexivos? São aqueles que o sujeito ele faz e pratica, ele sofre e pratica ação, tá? Por exemplo, ir-se, duchar-se, levantar-se, acostar-se, cepillar-se, banhar-se, poner-se, são verbos pronominais, certo? O que acontece? Além da conjugação verbal, esse pronomezinho aqui também acaba, entre aspas, flexionando. Então, por exemplo, o verbo ir-se fica me voy, te vas, se va, nos vamos, os vais, se van. Então, se te vas, sabe aquela música? Se me vas, eu também me voy, se te vas, eu também me voy, mi amor, bailamos Caramba. hasta las 10, sabe? Como que é? Como é que canta aquela música? Si me das, eu também te doy. Me acordé É de la do Henrique canción Iglesias, não é? Hoy me Eles voy dois de no Paula coração. Fernández y Juanes. Ah, peraí. Si te vas, yo también me voy, yo también me voy. Duele el corazón. Sim. Duele el corazón, Enrique Iglesias. Solo Y hoy me acordé de Hoy me voy de Paula Fernández y Juanes. Ah, sí. Es buena também. Pero mostrar a pessoa que já tá botando aqui. Olha só. Achei aqui. Solo em tu boca, eu quero acabar todos esses besos que quero te dar. A mim não me importas que durmas com ele, porque sei que sueñas. Ah, eu não sei cantar. Mas olha só, ele tá cantando o tempo todo em tu. Ó, que daí ele vai, ó. Se te vas, eu também me voy. Se me das, eu também te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Sim, tá, parei. Me emociono. Então, aqui, ó, é o verbo reflexivo, ir-se. Então, isso aqui é tu, usted, vosotros, ustedes. Duchar-se é outro. Me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os duchais, se duchan. Então, te duchas, tu te duchas, esse te aqui é uma marcação de informalidade, assim como este verbo que está conjugado. Assim como se ducha é para usted. Esse se aqui é uma marcação de usted. Assim como ducha também é o verbo conjugado em terceira pessoa, caso seja com quem eu estou falando, certo? Os duchais, vosotros. Quando aparecer os, é sempre vosotros, é sempre informal, certo? E se duchan pode ser ele, ella ou usted. Ou ustedes. Desculpa, gente, eu me desconcentrei porque minha mãe parou aqui do meu lado e ela me desconcentra. Não sei que horas, a hora que eu terminar. Ela é muito sem noção às vezes, desculpa. Acontece. Nós também temos pronomes objetos. Até aqui, os pronomes reflexivos. Vocês entenderam? Sim. Foi? Vocês estão prestando atenção em mim, gente? Sim. Duchar-se é o quê? É tipo tomar banho. Toma banho. Ah, tá. Eu imaginei. Mas, né, vai que... É que o Sei, Rá diferente. também tem o banhar-se, né? Aham. É que ducha Aham. é um banho mais rapidinho. Ah, tá. Tipo, de manhã, me ducho. É o Mas, banho do tipo, frio. é o banho do frio. Que eu fujo. Eu fujo, gente. Que eu fujo. Bom, pronomes objetos. Olha só. Lembrem que quem fala é o emissor, que são as primeiras pessoas. Yo, nosotros e nosotras. Com quem se habla seria o nosso receptor, que são as segundas pessoas. Tu, que tá sem acento aqui, que eu tenho que botar.
usted, vos, vosotros e ustedes. De quem ou de que se habla são as terceiras pessoas, que é ele, eixa ou eixo, que é isso, eixos e eixas. Beta, por que tu falando isso? Quando eu faço referência à primeira pessoa do singular, e eu tiver a mim, eu tenho me, que é tanto objeto indireto como direto. Também serve para reflexivo. Quando eu faço referência à segunda pessoa do singular, eu tenho a ti ou a vos, que eu também tenho te. Tanto a ti, quanto a vos, como o te, todos eles, meus amores, presta atenção, são marcadores de informalidade. Quando eu faço referência à terceira pessoa, a ele, a eixa, ou a usted, ou a eixo, que eu substituo por lo, por lá, caso eu esteja me referindo a usted, ou lo e lá se estiverem se referindo a usted, vão ser formais. E objeto indireto, tu também tem aqui a usted e o le, que são formais também. Que daí tá se referindo a usted. Beta, não entendi, tu já vai entender. E os é referência para a segunda pessoa. Então, aqui sempre vai ser informal. Referência às terceiras pessoas. Tu tem a eixos, a eixas e a ustedes. Então, a ustedes pode ser formal e informal. Tanto para o objeto direto quanto para o objeto indireto. Então, tem que cuidar que o le pode ser le ou se. E los pode ser los e las. Como assim? Vai ficar claro agora. Se tiver, por exemplo, comprei um regalo para ti. Ou comprei um regalo a ti. Te comprei um regalo. Ou te vi ayer. Se tu vê esse ti ou esse te, tu já sabe que a situação é informal obrigatoriamente. Comprei um regalo para usted. Comprei um regalo a usted. Le comprei um regalo. Esse le aqui está substituindo usted. Vi a usted ayer. Ou lo vi ayer, que seria usted. São marcadores de formalidade. Entenderam a questão da marcação quando eu falo? É quando está escrito aí no meio. Ó. Comprei um regalo para vosotros. Comprei um regalo para vosotras. Informalidade. Os comprei um regalo. Informalidade. Por quê? Porque se os aqui substitui vosotros e vosotras. Comprei um regalo para ustedes. Comprei um regalo a ustedes. Les comprei um regalo, como se fosse a ustedes. O vi a ustedes ayer. Los vi ayer. Pode ser formal ou informal, tudo vai depender. Na Espanha vai ser formal. Aqui, os países da América, pode ser os dois. Certo? Então, assim, quando a gente faz referência à primeira pessoa e aparecer a ou para mim, ou me, ou a para nós outros, enfim, ou nós, isso aqui não marca, não tem marcação de tratamento. Porque quem fala não entra nas formas de tratamento. É só com quem se fala. De quem se fala também não entra nas formas de tratamento. Então, o que vai marcar? Vai marcar aqui. Ah, aqui eu tinha que botar um le também, porque os te e os tedes entram aqui. Tu, usted, vos, vosotros e ustedes marcam as formas de tratamento. Então, ao para ti, ou te, ou contigo, ou com usted, ou le, ou les, marcam as segundas pessoas também, porque pode marcar para ustedes. Aqui no material complementar de vocês eu vou arrumar para vocês. E vocês vão ter bem completinho, tá? Podem ficar tranquilos. Então, olha só os marcadores que tu tem. Para a primeira pessoa, tanto objeto direto ou indireto, tu tem me. Para a segunda pessoa, que seria tu ou vos, tu tem o te. Para as terceiras pessoas, usted, lola e leu se. Para a primeira pessoa do plural, nos. Para a segunda pessoa do plural, os
E para as terceiras pessoas, do plural, los, las, les e se. Onde estão os marcadores de tratamento? Te, te, os e os são informais. Lo, la, le e se são formais. Mas los, las, les e se depende. Porque aqui nos países da América pode ser informal e na Espanha vai ser formal. Então, aqui. Viste, gaturro? Hay tortugas que viven como 300 años. Ay, la pelotita. Señor Tortugo, vengo a pedirle la mano de su hija. ¿Cómo se atreve, degenerado? Mi bebita todavía ni cumplió los 50. Pô, Muito bom, né? Ai, gente. Quando tu fala do gaturro e da Ágata, o tratamento entre eles aqui é formal ou informal? Informal. Informal. Qual é o marcador que tem aqui? Viste? Viste. Bueníssimo, viste. Mas aqui, entre as tortugas, o tratamento é formal ou informal? formal. Formal. Quais são os marcadores desse primeiro quadrinho? Senhor Senhor, e pedirle. pedirle. Bueníssimo. Senhor e pedirle. Olha esse lê aqui. E aqui nesse último quadradinho. Los, Não. É uma situação Se. formal ainda. Uhum. Se atreve. Se atreve. o se. E o atreve também, porque se fosse informal seria te atreves. Se ligaram? Uhum. Perfeito. Cada vez lo veo trabajar mejor. ¿Cuál es el nombre de él? Aldo Petty. Aldo Petty. Por eso lo voy a ascender a supervisor. Tendrá más responsabilidades, más gente a cargo y más horas de trabajo. La oficina es la única cárcel en la que por buena conducta te aumentan la condena. Ai, que horror. Lembra que a oficina é escritório. Bueno, aqui, a situação entre eles é formal ou é informal? Formal. Qual é, aqui, o marcador no primeiro quadrinho? Qual é o marcador de formalidade? Olô? Lo veo. Lo veo. Porque se fosse informal seria te veo. E olha a roupa também, gravatinha e pá. Uhum. Aqui no segundo, Lo voy. E é Lo. formal. lo de novo, viu? E no terceiro? Tendrá. Boa. Porque se fosse tu, seria tendrás. Uhum. Viram? Sim. Boa. Então, olha só. Pronomes reflexivos de objetos. Formal, tu tem os tedos. Informal, tu tem tu e vosotros e vosotras. Marcadores de usted. Le, lo, la, se. Para ou a usted, para ou a, né, el señor, para ou a la señora. Dale? Tu e vos, te, para ti ou a ti. Vosotros, os, para ou a vosotros, para ou a vosotras. E ustedes pode ser formal ou informal. Então, se tu tiver marcação de les, los, se, para ustedes, para los señores ou para las señoras, ou les, los,
lá, se ou para ustedes, bom, vocês já sabem. Tudo vai depender. Tranquilo até aqui? Foi, Sim. né? Sim. Então, aqui. Por fim, Dios mío, por fim. ¿Qué te pasa, Mafalda? Que llega la Navidad y llega para todos. ¿Te das cuenta? Para todos. ¿Y cómo te das cuenta de qué? De que por fin llega algo que no es solo para ejecutivos, hombre. Dios mío. E aí? Essa situação aqui é formal ou informal? Informal. Bueníssimo. Nesse segundo quadradinho aqui, no primeiro balãozinho, qual é o marcador de informalidade? T. T. Arrasaram. No segundo, qual é o marcador? Te das. Bueníssimo. Te das. No terceiro, Te das novamente. te das novamente. Perfeito. Arrasaram. E agora, meus amores, vamos para o último ponto da aula. Possessivos, que é barbadinha. Os possessivos têm duas formas. As formas apocopadas e as não apocopadas, que são as formas átonas e as formas tônicas. Então, tu tem mi e mis para meu, minha, meus, minhas, mio, mia, mios, mias, para meu, minha, meus, minhas. Mas isso aqui, a gente não tá tendo aula de possessivos. Em outro momento eu explico. A gente tem que achar aqui o quê? A gente tem que achar aqui os marcadores. O que marca aqui formalidade e informalidade? Entende que tu, tus, tuxo, tuxa, tuxos, tuxas, e vuestro, vuestra, vuestros e vuestras, são sempre informais. Su, sus, suxo, suxas, suxos e suxas, caso se refiram a usted, é formal. Caso se refira a ustedes, pode ser formal ou informal. Daí depende do contexto. Então, por exemplo, este livro es tuyo, esta carpeta es tuya, estos libros son tuyos, estas carpetas son tuyas, tu livro, tu carpeta, tus livros e tus carpetas, que são livros e pastas, são sempre situações informais. Esse livro é teu ou teu livro? Então, quando eu tenho suxo, suxa, suxo, suxas, su e sus, depende. Porque se eu estiver me referindo à terceira pessoa do singular, seria usted, é sempre formal. Se eu estiver me referindo à terceira pessoa do plural, porque serve para os dois, depende do contexto. Na Espanha é sempre formal, e na América pode ser formal e informal. E vuestro, vuestra, vuestros e vuestras sempre vão ser situações informais. Certo? Então, olha só. Essa situação. Olá! Shhh. Em voz baja, que tenho um enfermo em casa. ¿Está enfermo tu papá? No. ¿Tu mamá? Tampoco. Esse é o mundo. Que horrível. Tampouco é também não. Ai, Jesus. Pergunto. Essa situação aqui é uma situação formal ou informal? Informal. Formal. Informal. Tu tem tu e tu. Então, olha só, meus amores, para fechar. Marcadores. Pronomes de sujeito. Para formalidade, tu tem usted e ustedes. Para informalidade, tu tem tu e vos, vosotros, vosotras e ustedes. Pronomes reflexivos de objeto direto e objeto indireto. Para formalidade, tu tem la, lo, le e se. Las, los, les e se. E para informalidade, te e os. Mas eu poderia botar aqui também o les e o se. Me arrependi de não ter botado, porque o ustedes pode ser para os dois, né? A mesma coisa aqui. Formalidade.
possessivos. Sucho, sucha, sucha, suchas, su e sus. Informalidade, tuxa, tuxa, tuxas, tuxas, tu e tus, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. E aqui eu poderia botar eles também, caso se referisse a ustedes. Entonces, mis amores, el cierre de la clase fue esto. Espero que les haya gustado porque me ha encantado estar com vocês. Dale, qualquer coisa, quem está nos acompanhando no YouTube, eu vou fechar agora a gravação. Permaneçam aqui na sala para a gente finalizar, se dar tchau, aquela coisa toda. E não esqueçam, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e venham para o clube. Esse é só um beijo e nos vemos. Deixa eu fechar aqui.